Pessoal, vamos continuar então? Bom, então, lembrando então, a gente está procurando uma função cuja derivada é ela própria. Como dá para ver que tem, se tiver uma, vai ter infinitas soluções, né? Não triviais, quer dizer, além do zero, porque dá para multiplicar por uma constante, a gente coloca essa condição inicial de que essa função no zero tem que ser um. E a gente quer achar qual função que satisfaz isso. Eu já adianto que vai ser a função e elevado a x. E daí que vem todas as propriedades interessantes do elevado a x, do e, né, que aparece na natureza, e tudo porque resolve essa equação aqui. Então vamos lembrar o que é uma potência. Primeiro, a gente tem que fazer passo a passo, né? Definir primeiro para os naturais, depois para os inteiros e assim por diante. Então, se A pertence a N, A pertence a R, N pertence a N, A elevado a zero é igual a um. A elevado a N é A vezes A N vezes. Opa. Que a gente também pode definir recursivamente da seguinte maneira: A elevado a N mais um é igual a A elevado a N vezes A. Tudo bem? Aí você tem definido para o zero, então você define para o A elevado a 1, que vai ser A elevado a 2 vai ser A elevado a 1, que é A vezes A, e assim por diante. Quer dizer, isso é o que a gente chama de definição recursiva, para não ficar colocando pontinhos. A gente tem que, na hora de generalizar, a gente tem que tomar cuidado que a gente tem que mudar condições sobre o A. Aqui eu não exigi nada. O A pode ser zero, o A pode ser negativo. Para definir para os naturais, é só fazer a multiplicação várias vezes. Agora, é, se você tem A diferente de zero e M pertencente aos inteiros, tudo bem? Então vamos colocar é, inteiros negativos, né, e não zero. Tudo bem? Por quê? É, M menor do que zero. Porque se for positivo, já está resolvido no anterior. Tudo bem? Então, você vai ter que A elevado a M vai ser um sobre A elevado a menos M. Tudo bem? Ou se N pertence aos naturais, é, não zero, é, também vale para o zero, na verdade. A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Tudo bem? Então, por que essa definição? Na verdade, depois eu vou colocar umas propriedades, né? Que vocês já conhecem, né? A elevado a N, A elevado a X, elevado a Y, A elevado a X vezes Y. E, na verdade, a gente meio que quer definir de modo que essa propriedade dá certo. Tudo bem? Então, às vezes aparece prova de que A elevado a menos N é um sobre A elevado a N, usando aquela propriedade, né? Não, se você multiplicar A elevado a menos N vezes A elevado a N, isso vai dar A elevado a menos N mais N, que é A elevado a zero, que é igual a 1, então por isso que A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Mas isso não é uma prova, porque você faz o contrário, você primeiro define para depois provar a propriedade. Só que isso é meio que uma justificativa de por que você deve definir dessa maneira para obter a propriedade, as propriedades operatórias que você quer. Tudo bem? E agora você tem que colocar essa restrição. Se você não colocar essa restrição com a diferença zero, você vai dividir por zero. Certo? Obrigado. É, então, é, essa propriedade, né? é, Essa definição para os inteiros. Agora, para os reais, para os racionais. É, Para os racionais, eu vou colocar uma outra restrição. O A é positivo. Tudo bem? É, E aí eu tenho PQ pertencente aos
racionais. Aí eu vou colocar assim, que P pertence aos inteiros e Q pertence aos naturais não zero. Tudo bem? Então, eu estou... racionais são divisões de dois inteiros, né? Mas você pode assumir que o de baixo é o natural e é diferente de zero. Então, você define A elevado a P sobre Q como raiz quiésima de A elevado a P. Tudo bem? Quem não está online, só coloca o número USP e o nome. Tudo bem. Então, essa definição para os racionais e uma observação. Se você tiver, é, por que que eu quero que A seja positivo? Se você tiver, por exemplo, menos um elevado a um terço, isso vai ser raiz cúbica de menos um, que é igual a menos um, né? Porque menos um ao cubo é, é menos um. Agora, se eu fizer menos um elevado a 2 sextos, isso vai ser raiz sexta de menos um ao quadrado, que é raiz sexta de um, que é um. Bom, mas um terço e 2 sextos é a mesma coisa, tudo bem? Então, por isso, também a gente poderia definir se é negativo, então vamos apenas considerar positivo por vir das duas. Mas aí a função fica descontínua, com um monte de saltos. Então, o melhor é, para evitar esse tipo de problema, você apenas define para A positivo. Tudo bem? E, finalmente, se A pertence aos reais menos os racionais, ou seja, é irracional, opa, desculpa. É, A maior do que zero e X pertence aos reais menos os racionais. Racionais a gente já viu como fazer. Então, como é que a gente faz essa definição? Então, A é elevado a X é o limite quando Y pertence aos racionais e Y tende a X de A elevado a Y. Tudo bem? Então, na prática, por exemplo, eu peço para vocês calcularem 2 elevado à raiz de 2. O que vocês vão fazer? Intuitivamente, mesmo que eu não dê uma definição. Vocês vão fazer, vocês vão pegar uma aproximação de raiz de 2. Vocês vão na calculadora, faz 2 elevado a 1,41. Ou mesmo se você já coloca a raiz de 2, né? Mas a calculadora vai fazer isso. Vai pegar uma aproximação e vai obter um valor aproximado de 2 raiz de 2. Aí, à medida que você colocar mais casas decimais no raiz de 2, isso você sabe calcular porque é racional. E à medida que você vai colocando mais casas decimais, ou seja, vai aproximando o raiz de 2 com números racionais, você já vai chegando no número mais próximo do raiz de 2. Tudo bem? É, Agora vamos escrever algumas propriedades que vocês já viram, né? Que é o seguinte: A elevado a zero igual a 1. Bom, eu falei que a gente vai. é, tá. Então, isso vale sempre. Isso já foi visto. A elevado a x vezes A elevado a y é igual a elevado a x mais y. A elevado a menos x, mesmo quando o x é real, por exemplo, irracional.
Isso vai ser 1 sobre a elevado a x. E a elevado a x elevado a y vai ser a elevado a x vezes y. Tudo bem? Então, faço vocês verem que isso funciona. Para esse caso, pelo menos até os racionais, é meio fácil provar, né? Então, fica como exercício vocês provarem isso. Agora, é, também vamos lembrar o seguinte, que a função f que vai os reais em. Então, lembrando que o A é positivo. Então, vamos considerar essa função que vai dos reais nos reais e pega o x e leva no a elevado a x. Quer dizer, eu fixei primeiro o a. O a vai ser 2, vai ser 3, vai ser 4. E eu vou fazer isso aqui. Bom, primeiro, tá, o contradomínio basta incluir os que eu quero, mas vamos tentar reduzir esse contradomínio para ver se a função é sobrejetora no contradomínio definido. Bom, se você fizer essa conta, vai dar sempre positivo. Você pode fazer essa conta para qualquer número real, mas vai dar sempre positivo. Então, isso vai ser R mais asterisco. Vai ser sempre estritamente positivo. Então, se você quiser, zero infinito aberto no zero. Tudo bem? Bom, nesse contradomínio, a função é sobrejetora, na verdade, é bijetora. F é bijetora. Quando eu falo bijetora, é sobre esse, então, enfatizando, sobre R mais asterisco. Tudo bem? Nesse contradomínio, nos positivos. É crescente e contínua. Eu não vou provar que ela é contínua, tudo bem? É, eu vou assumir isso, mas depois eu provo que é derivável, tudo bem? Mas na prova eu vou usar isso sem provar, tudo bem? É, agora, logaritmo. Se essa função é bijetora, ela tem inversa. Então, e se eu pegar f menos um, então se você pega f menos um de onde? R mais asterisco em R. Vai fazer o quê? Eu vou usar a letra Y aqui só para indicar, né, que vem daqui, né? Mas depois eu posso chamar de X também. Que pega é, Y e leva no log na base A de Y. Na verdade, então, é, eu estou usando isso para definir. Log na base A de Y, por definição, é o quê? É, é f menos um de Y, onde f é a função a elevado a x. Tudo bem? Então, por definição, o logaritmo vai ser a inversa de f. Tudo bem? Então, lembrando, a inversa exponencial. No caso, estou com a fixado. Então, a inversa é quando você pega a base aqui fixada. Bom, propriedades. Bom, todo mundo assinou?
Então, fica como exercício é, vocês provarem as propriedades, que, na verdade, é meio que o espelho dessas propriedades aqui. Por exemplo, primeiro, essa propriedade, que é o log na base A de A elevado a B, é igual a B. E 2, A elevado a log na base A de B é igual a B. Tudo bem, às vezes usa B como base, mas eu estou chamando o tempo inteiro A, então vai continuar sendo A a base. Bom, essas duas propriedades, pessoal, é a função inversa, né? Porque se você faz f de f menos 1 de y, você obtém y. E f menos 1 de f de x é igual a x. Tudo bem? Então é isso que eu estou fazendo. O que que é o que que é o log de A elevado a log de B na base A? É um número x tal que A elevado a esse número é igual a B. Então, por definição, aqui está perguntando qual é a cor do cavalo branco de Napoleão, né? Porque, por definição, é isso que faz o log. É, e aqui também, né? Pensando do outro lado, né? Então, qual é o número tal que é, A elevado a esse número dá A elevado a B? É B. Tudo bem? Então, essas duas propriedades, olhando para essa meio difícil como é que prova, mas é apenas a definição. É, aí, as outras propriedades seguem das propriedades é, da potência. Por exemplo, log na base A de B vezes C é igual a log na base A de B mais log na base A de C. Ou seja, log transforma um produto em soma. E se vocês quiserem fazer a prova, então chama log na base A de B de X. Chama log na base A de C de Y. Então, quando você fizer A elevado a x mais y, vai dar isso aqui, por causa dessa propriedade. Então, você vai ter que isso vai ser esse produto, essa soma aqui vai ser o log na base A de B vezes C. Tudo bem? Porque vai dar, isso vai ser o B, isso vai ser o C, vai dar B vezes C nesse produto. Tudo bem? Então, segue disso. Da mesma maneira, usando essa propriedade aqui, vocês deduzem a seguinte: log na base A de B elevado a x é igual a x vezes log na base A de B. Tudo bem? Aí vou usar C ao invés de x. X parece que estou reservando para variáveis. Tá. E tem, finalmente, 5 log na base é, A de B, a mudança de base vai ser log na base C de B. Opa, esse C pode estar aparecendo no zero. Log na base C, zero não existe. Log na base C de A. Isso vai ser útil, principalmente porque eu quero transformar tudo para ln, base N. Tudo bem? Outras propriedades interessantes que eu vou colocar aqui é o seguinte. Log na base A de 1 é igual a zero. Tudo bem? Porque A elevado a zero dá sempre 1. E outra coisa, né? Se vocês pensarem no gráfico, a função A elevado a x faz isso aqui, A elevado a x. Opa, deixa eu colocar A elevado a x aqui. Em valores negativos, a função está abaixo do 1. Valores positivos está acima do 1. Então, quando você faz o log, é que eu espelho disso, né? Então, log na base A de x. O que acontece?
como mostrei, no 1 o log vale zero. Antes do 1 é negativo e depois é positivo. Então, log é, na base A de B é maior do que zero, C somente C, B é maior do que 1. Tudo bem? E aí no intervalo entre zero e 1, né, dá os valores negativos. Lembrando que, como é inverso dessa função, ela vai ser sobrejetora em relação a R. Então, ao contrário da exponencial, o domínio dela está limitado. Eu só posso trabalhar para x positivo, não posso tirar log de número negativo nem de zero. Tudo bem? Mas o contradomínio é todos reais. A imagem é todos reais. Quer dizer, todos os reais são de fato atingidos pela função. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Bom, então a gente vai agora eh, desenvolver o número E, né? E aí, dando spoiler, a base E vai ser aquela que vai ser meio o ponto fixo dessa, né, a solução dessa equação. E aí, as outras bases, a partir dessa, resolvem para quando você tem um K. Que é isso que daqui a pouco a gente vai deduzir qual é esse K. Porque você vai usar o e elevado a x para achar as derivadas também de outras funções. Então, vamos falar sobre o número i. Bom, é, vamos imaginar o seguinte cenário. Um investimento, um banco tem um investimento, um cenário bem hipotético, né, e realista. Um banco, um investimento, rende 100% ao ano. Maravilha, né? Tá, mas é para ficar mais fácil as contas. É, e usa juros simples. Tudo bem? Duas coisas realistas, 100% ao ano e juros simples. Mas tá, primeiro isso 100% ao ano, tá, você pode colocar 100% ao a cada 10 anos. É, juros simples, o que quer dizer? Por exemplo, rende 50% em 6 meses, né? Meio ano. Tudo bem? Quer dizer, se você, a porcentagem que rende é proporcional ao tempo que fica lá. Bom, é, então, eu vou investir nesse banco, mas eu sou esperto, o que que eu vou fazer? Eu coloco, bom, primeiro vamos dizer, se eu não sou esperto, eu deixo R$ 1 lá, depois do ano eu tenho 1 mais 1, eu tenho R$ 2. Tudo bem? Agora, como eu sou esperto, eu vou fazer o seguinte: eu deixo 6 meses lá, então vai render meio. Daqui a 6 meses vou ter 1,50. Aí eu saco o dinheiro e invisto de novo. Então eu vou ter 1 mais meio e eu vou investir de novo. E vai render 50% aqui. Então vai dar 1,5 mais 1,5. É, 2,25. Vejo que rendeu mais do que o 100%. Deixa eu ver se tem uma planilha aqui. Não, não.
Acho que não. Vamos fazer na calculadora mesmo. Tá. Se eu faço, então, agora eu vou fazer diferente. Eu vou, em 4 meses, né? Depois de 4 meses, eu vou sacar esse dinheiro. Aí, eu invisto de novo por mais 4 meses. Aí, depois, eu saco de novo e invisto de novo por mais 4 meses. Faça a conta. Quanto que dá? 1 mais 1 sobre 13 elevado a 3. Deu quanto? Quanto? 87? 37? 2,37. Mais ou menos 2,37. Agora, eu vou fazer todo mês isso. Todo mês eu saco e invisto de novo. Quanto que dá? Quanto? 61. Tá. Rendeu mais. Agora eu vou fazer isso todos os dias. Então coloca aí 365. Elevado a 365. 2,71. 71 o quê? Depois. Então ainda aproximado por 71. Tudo bem. Então, à medida que isso for, deu para perceber aqui, né? Quanto mais tempo, parece que a tendência é ser crescente. Tudo bem? Então, o que a gente está estudando vai ser o quê? O limite, quando n tende a infinito, de 1 mais 1 sobre n elevado a n. Isso existe? Bom, então parece que está sendo crescente, mas será que se eu fizesse na toda hora, todo segundo, invisto resgato, invisto de novo, se for possível, isso pode estourar até o infinito? Não, não vai. Vai ficar próximo disso, certo? 2,71828. Bom, e na verdade é mais ou menos fácil provar que isso dá sempre menor do que 3. Bom, É, olhando esse limite, a gente pode pensar o seguinte: olha, isso está tendendo a 1. Porque se você pegar 1 mais 1 sobre n, 1 sobre n está se aproximando de zero quando n tende a infinito, então isso está se aproximando de 1, 1 elevado a qualquer coisa é 1. Então isso está se aproximando de 1. E de fato, se vocês pegarem na calculadora, na planilha eletrônica, um número muito alto, acho que as planilhas melhoraram o tempo. Mas eles fazem um arredondamento que acaba dando 1, mas é erro. Por quê? O que acontece? Aqui está se aproximando de 1, é verdade. 1 elevado a qualquer coisa vai se é igual a 1. Só que não chega a 1, se aproxima de 1. E, por outro lado, qualquer coisa maior que 1, quando você eleva um expoente muito grande, vai explodindo para o infinito. Então, a base parece um cabo de guerra aqui. A base está puxando para o 1. Está puxando para essa conta da 1, mas, por outro lado, o expoente também está aumentando. Ele está puxando para o infinito. Nesse cabo de guerra, ninguém venceu. Deu um meio que um empate, e esse empate caiu nesse número, aproximadamente 2,718. E eu vou tentar justificar, não com muitos detalhes formais, mas porque esse, é, essa expressão tem um limite, e esse limite dá menor do que 3. E aí eu também vou dar uma série que ajuda a calcular esse limite também. Que acho que é até mais rápido, não sei se é mais rápido do que essa conta. É, Bom, vamos desenvolver essa expressão mais um sobre n elevado a n. Para isso, vamos lembrar do binômio de Newton. Você se lembra dessa expressão? Bom,
Vamos tentar explicar essa expressão, meio justificar. Justificativo do binômio de Newton não é difícil. Usa combinatória. Na hora de eu fazer A mais B elevado a N, eu faço A mais B, vezes A mais B, N vezes. Bom, o que que eu vou fazer nisso? Eu vou fazer a distributiva. Na hora de fazer a distributiva, eu vou ter uma soma de um monte de termos. E o que acontece? Em cada uma dessas parcelas, eu escolho um desses parênteses. Por exemplo, no primeiro parênteses eu escolho A ou B. No segundo eu escolho A ou B. No terceiro A ou B. Assim por diante. Bom, então vai ser uma soma aqui. E é o seguinte, suponha que eu escolho é, nessas somas, quantas maneiras eu, eu escolho, por exemplo, duas vezes o A. Se eu escolho duas vezes o A, quantas vezes eu escolho o B? N menos 2, tudo bem? Porque no resto eu vou escolher B. Então, se eu escolho. Então, eu vou ter uma parcela do tipo A ao quadrado vezes B elevado a N menos 2, porque eu escolhi duas vezes o A. Mas de quantas maneiras eu posso escolher o A? Combinatória. Eu tenho aqui N pedaços. Eu vou escolher o A é, dois, duas vezes aqui. Então, de N pedaços aqui, eu vou escolher dois, onde eu vou escolher o A. Então, quantas vezes nessa soma vai aparecer o A ao quadrado vezes B elevado a N menos 2? N tomado de 2 em 2, né? Lembrando que N tomado de 2 em 2 vai ser N fatorial, N menos 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Tudo bem? Então, por isso, essa expressão vai dar o quê? Soma de K igual a zero até N. Então, aí eu escolho K vezes o A e N menos K. Opa, esqueci o espaço para o combinatório. A elevado a K vezes B elevado a N menos K e N tomado de K em K. Tudo bem? Então, começa com zero. O que quer dizer o zero? Eu vou escolher zero vezes o A. Então, vai aparecer só o N, o B elevado a N, né? E aí, mas quantas maneiras eu posso fazer? Uma só, porque eu teria que escolher tudo B. Tudo bem? Então, daí vem essa expressão do binômio de Newton. Tudo bem, pessoal? Então, não é uma expressão que veio do nada, né? Combinatória, aí vocês devem se lembrar como prova isso, né? Combinatório também não é difícil verificar que essa expressão vale. Bom, então, você tem o quê? Um mais um sobre N elevado a N vai ser essa soma aqui. Soma K igual a zero até N de N tomado de K em K é, vezes um. É, eu vou trocar aqui. Vou fazer primeiro esse. Um sobre N elevado a K, né? Que é um sobre N, né? Esqueci de colocar essa propriedade também, né? Bom, mas não, porque da multiplicação é fácil deduzir, né? Que você faz um elevado a K sobre N elevado a K, isso dá um sobre N elevado a K. É, vezes um elevado a N menos K. Não muda nada. Tudo bem? Então, isso vai ser o quê? Soma K igual a zero até N de N fatorial sobre K fatorial N menos K fatorial. Tudo bem? Vezes um sobre N elevado a K. É, Então,
Então, pessoal, o que que a gente tem? Lembra? O que que é? Quando você faz assim, 4 fatorial sobre 2 fatorial, o que que vai ser isso? 4 vezes 3 vezes 2 vezes um dividido por 2 vezes um. Tudo bem? Então, você corta, corta, fica 4 vezes 3, né? Que daí que vem essa expressão, na verdade. Esse fatorial embaixo para cancelar aqui, né, na dedução, na fórmula, aparece isso, né? Você vai fazendo, na verdade, você primeiro tem 4 opções, depois 3, depois 2, e assim por diante. Tudo bem? Bom, aqui, pessoal, essa expressão, então, eu vou escrever da seguinte maneira. Toma, K igual a zero até N, N menos um até N menos K mais um. A partir daí, corta com N menos K fatorial do denominador. Então, por isso, eu vou tirar aqui. Então, eu vou colocar aqui 1 sobre K fatorial. Tudo bem? E aqui, N elevado a K, eu vou colocar dessa maneira. N vezes N, K vezes. É justamente o que tem aqui em cima. Tudo bem? E do N até o N menos K mais um, aparece K vezes. Agora, olha aqui está sempre N. E aqui está números menores que N. Então, isso vai ser menor ou igual a soma de K igual a zero até N de 1 sobre K fatorial. Tudo bem? E isso eu posso, vamos escrever da seguinte maneira. 1 sobre zero fatorial, mais 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, e assim por diante. Tudo bem? Mais 1 sobre N fatorial. Só que o que vocês podem se lembrar, quando eu faço aqui, aqui é 2 vezes um, depois vai ser 3 fatorial, vai ser 3 vezes 2 vezes um. Então, N fatorial vai ser sempre maior ou igual que 2 elevado a N menos um. Por quê? 2 elevado a N menos um, a partir daqui, né? Vou multiplicando. Por 2 vai dar o 2 elevado a N menos um. Máximo fatorial, vamos multiplicando por 3, por 4, por 5, então vai ser maior. É, e aí, o que acontece? Esse pedaço aqui vai ser um, né? E esse pedaço aqui vai ser menor do que 1 sobre 2 elevado a zero, mais 1 sobre 2 elevado a um, mais 1 sobre 2 elevado a n. E isso, por sua vez, né, mesmo quando você faz o n infinito, tendendo ao infinito, isso vai dar menor do que quanto? 1 meio vai ser, a soma infinita vai tender a 2. Então, isso vai ser menor do que 1 mais 2 vai ser menor do que 3. Tudo bem? É, Outra coisa interessante, tá bom, mas você pode pensar, mas será que isso cresce mesmo? Será que esse exemplo que eu fiz do juros simples não é aquela indução não matemática que nos induz ao erro? A gente troca por alguns valores, parece estar crescendo, mas de repente vai decair? Não. Então, eu não vou aqui provar que isso é crescente, mas eu vou provar, ou pelo menos dar uma justificativa, não é muito formalizado, de que isso é, tende a algum número, né? Ou que isso vai se aproximando dessa série aqui infinita. Por quê? Fixado M, o que que você tem? É, Temos aqui a somatória. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fixar um M. E à medida que esse M vai crescendo, eu vou... Então, eu vou ter o seguinte, a somatória de K igual a zero de N fatorial
sobre k fatorial n menos k fatorial é e para n maior do que n, essa somatória aqui, ah, vezes 1 sobre n elevado a k, isso vai ser maior do que somatória k igual a zero até m de... então, vou só truncar a série antes. Mas vou usar aqui o n fatorial de novo. Tudo bem? E isso vai ser igual a somatória k igual a zero até m de... Eu vou voltar de novo aqui na expressão lá. n menos um n, né, vezes menos k mais um n vezes n vezes n vezes um sobre k fatorial. Bom, pessoal, vamos pegar cada pedaço dele. Vejam assim, aqui eu me trunquei o n, para o m aqui, e continuo o n. Para ver se uma vez esse um mais um sobre n elevado a n, alguma vez vai alcançar essa soma do um mais um sobre k fatorial até m. Tudo bem? E aí eu continuo o n. Bom, veja bem, esse k aqui, então, ele está limitado no m. E vamos dizer, perto do n ele não é muito grande. Isso aqui são argumentos informais. Eu não estou fazendo toda a formalização, mas dá para fazer. Porque, lembre-se, não é uma coisa assim, porque meu K também está crescendo, meu M também está crescendo. Não, o meu K parou no M e o N está crescendo. Então, isso aqui vai se aproximando de 1. Por quê? O K fica pequeno perto do N, mesmo quando pega o K igual a M. Então, cada pedaço aqui está se aproximando de 1. Também a quantidade de vezes que eu estou multiplicando também é, entre aspas, pequeno, limitado por K. Então, isso vai tender, quando n tende a infinito, a soma k igual a zero de m sobre 1 sobre k fatorial. Tudo bem? E com isso, a gente prova, dá para provar que o limite, quando n tende a infinito de 1 mais 1 sobre n elevado a n, vai ser a soma infinita, n igual a zero até infinito, de 1 sobre n fatorial. Tudo bem? Por um lado, está menor do que essa soma. A gente mostrou que está sempre menor que essa soma. Por outro lado, fazendo alguns truques, né, de truncar de um lado e continuar, você vai ver que isso sempre vai se aproximando disso. Nunca vai ficar muito atrás. Sempre vai se aproximando de cada uma dessas somas parciais, sempre passa dessas somas parciais, então vai ser maior ou igual a isso. Então, na verdade, vai ser igual a essa soma aqui. Então, essa soma dos fatoriais dá aproximadamente E. E, na verdade, se você trocar aqui 1 por x elevado a n, vai dar o valor de x, de E elevado a x. Que é muito bacana isso, porque vocês vão ver como funciona quando considera a derivada. Tudo bem? Então, definição. E é igual a limite quando n. Então, eu justifiquei mais ou menos, sem muito rigor, por que que esse limite existe e até dei uma expressão em série, em série de série para para essa função, né? É, e aí eu estou definindo E com esse limite, tudo bem? Que é aproximadamente 2,71828. Isso é um número irracional, não é uma fração, e também é um número transcendente, igual π, né, que também é transcendente. Por quê? Porque o que significa isso, né? Significa que não é
é raiz de uma equação polinomial de coeficientes inteiros. Por exemplo, raiz de 2 é irracional, mas é transcendente, porque é raiz de x ao quadrado menos 2. Tudo bem, pessoal? Bom, para a gente concluir que é, para a gente calcular a derivada de n elevado a x, ah, eu esqueci de. Deixa eu já colocar também. Ln dx, x maior do que zero, né? Ln dx, por definição, é log na base e dx. Tudo bem? Ou seja, o inverso da função n elevado a x. Bom, observação. Limite. Então, vamos colocar aqui. É, quando t, quando x tende a menos infinito, de 1 mais 1 sobre x, n elevado a x, é igual a e. Tudo bem? Vejam então, o que que eu estou falando? Eu estou fazendo esse limite aqui. Tudo bem? Deixa eu ver qual que é o truque aqui. Bom, como é que prova isso? Bom, o truque é fazer. Defina x é igual a t é igual a menos x mais um. Tudo bem? Vamos fazer isso então. Tá. Então, limite quando x tende a menos infinito de um. Ah, peraí, não. X é igual. Vamos fazer diferente. X é igual a menos t mais um. Isso aqui. Tudo bem? Então, limite quando x tende a infinito de um sobre x elevado a x vai ser é, limite quando t tende a infinito. Tudo bem? Porque quando x tende a menos infinito, o t vai tender a infinito. Então, vai ser de um mais um sobre menos t mais um elevado a menos t mais um. Tudo bem? Então, tá. Isso vai ser igual ao limite quando x, quando t tende a infinito, de um menos um sobre t mais um elevado a menos t mais um. Tudo bem? Isso vai ser igual ao limite quando t, opa, aqui com os parênteses, t tende a infinito de t mais um sobre t mais um menos um é elevado a menos t mais um. Tudo bem? Então, isso vai ser limite, quando t tende ao infinito, de. Então, cancela aqui, fica t sobre t mais um elevado a menos t mais um. Tudo bem? Só que isso vai ser o limite quando t
tende a infinito, é, de t. O que acontece? Aqui tem um expoente negativo. Vou até colocar melhor aqui, porque menos t mais 1. Aqui eu tenho um expoente negativo. Então, o que que eu faço? Eu troco esse expoente e mudo a fração aqui embaixo, né? Justamente por causa daquela propriedade que a elevado a menos x é 1 sobre a elevado a x. Então, fica assim. T mais 1 sobre t elevado a t mais 1. Tudo bem? Que é igual ao limite, quando t tende a infinito, de 1 mais 1 sobre t elevado a t mais 1. E aí tá acabando. Isso vai ser limite, quando t tende a infinito, de 1 mais 1 sobre t elevado a t, vezes 1 mais 1 sobre t. Bom, esse 1 mais 1 sobre t aqui, veja bem, não está elevado a t nada. Então aqui está indo para 1 e aqui está indo para e. Então esse limite deu e. Tudo bem? Por que eu quero saber isso? Na verdade, eu quero saber isso porque eu vou precisar depois de uma outra propriedade aqui. A outra propriedade que eu quero saber é a seguinte: 2. Limite quando x tende. Eu vou até colocar h aqui. H tende a zero. De 1 mais h elevado a 1 sobre h é igual a e. Então, como é que a gente prova? Então, você define x igual a 1 sobre h. Tudo bem? Agora, eu tenho que fazer os limites laterais. Então, limite, quando h tende a zero pela direita, de 1 mais h. Então, e aqui eu também tenho que h é 1 sobre x, né? 1 sobre h vai ser limite. Quando h tende a zero pela direita, o x está tendendo a quanto? Infinito. Então, x está tendendo a infinito e fica 1 mais h, 1 mais 1 sobre x, porque h é 1 sobre x. E aqui 1 sobre h fica quanto? X. Então, isso dá e. E o limite, quando h tende a zero pela esquerda, de 1 mais h elevado a 1 sobre h, vai ser limite quando x tende a menos infinito, porque aí, nesse caso, h tende a zero pela esquerda, 1 sobre x, 1 sobre h vai tender a menos infinito. De, mesma coisa aqui, 1 mais 1 sobre x elevado a x. E aí a gente viu que quando o x está tendendo a menos infinito, aqui também vai para e. Então, os dois limites laterais coincidem, portanto, limite quando h tende a zero, de 1 mais h sobre 1 elevado a 1 sobre h, vai ser e. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Bom, agora a gente está pronto. Deixa eu trocar de pincel, porque esse azul já está ficando fraco. Vamos ver se esse preto está melhor. A gente já pode calcular agora a derivada de e elevado a x. Seja f de x igual a
E elevado a x. Bom, a gente já sabe que e elevado a zero é igual a 1. Então, naquela equação diferencial que eu coloquei no começo, a gente já sabe que essa faz condição f de zero igual a 1. Pô, mas essa é mais fácil de se fazer, né? Isso qualquer um consegue várias funções de fazer isso. Agora, vamos ver a segunda condição, a derivada da própria função. Então, f' de x, qual é a definição de derivada? Vou usar aquela outra definição que tem o h. Limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Tudo bem? É a mesma coisa assim, chama x mais h de y. E o h de y menos x. Então, quando x se aproxima de y, o y se aproxima de x, o h se aproxima de zero. Então, essa é a expressão de derivada de uma maneira que, em geral, é muito útil para fazer as contas. Então, isso vai dar limite, quando h tende a zero, de e elevado a x mais h menos e elevado a x sobre h. Isso vai ser o limite. Quando h tende a zero, vou usar a propriedade da potência aqui. E elevado a x vezes e elevado a h menos e elevado a x sobre h. Tudo bem? Isso vai ser limite quando h tende a zero de e elevado a x menos 1 sobre h. Bom, eu vou me concentrar nesse limite aqui. Por quê? Lembre-se que a variável aqui do limite, eu estou fazendo o limite para o h, então. Esse limite está enxergando o elevado a x como constante. Quer dizer, fixou x e agora está variando h. Então, eu posso... Isso é uma constante. Então, do ponto de vista do limite, eu posso passar para frente. Tudo bem? Uma constante, novamente, em relação ao h, que é a variável que está se movendo, entre aspas, né? Bom, defina é, U igual a E elevado a H menos 1. Opa, cadê o apagador? Tudo bem, agora eu vou usar ln aqui. Então, quando U é igual a E, então você tem que E elevado a H é igual a U mais 1. É, tá, o H está se aproximando de zero, isso vai dar algum problema quando... Ah, então, H é igual a... Tá, eu vou primeiro pegar H maior do que zero. Tudo bem? Aí depois a gente faz os limites laterais. H é igual a ln de 1 mais 1. Tudo bem? Tá. Eu tenho que pegar o H maior que zero para garantir também que o ah, não, eu não preciso. Porque eu estou numa vizinhança do H, né? O H está indo para zero. E o que acontece? Aqui, o zero, de fato, o U, de fato, está próximo de zero, porque elevado a H para H próximo de zero dá 1, menos 1 dá zero. Só que o E elevado a H é U mais 1. Então, como U está próximo de zero e 1, e quando você toma 1, está longe do zero, né? Então, H é igual a ln de 1 mais 1, você não tem preocupação, não tem risco de fazer ln de número negativo. Tudo bem? E aí o que acontece? Você tem que o limite
é, quando h tende a zero de e elevado a h menos 1 sobre h vai ser igual ao limite quando u tende a zero, porque quando h tende a zero, isso tende a 1, isso vai ficar a zero também. De e elevado a h menos 1 vira u sobre ln de u mais 1. Tudo bem? Isso vai ser é, limite quando u tende a zero de u vezes ln de u mais 1 menos 1. Vamos ver se... Ah, não, não. Eu vou fazer o seguinte. U sobre ln de u mais 1 sobre 1 elevado a menos 1. Tudo bem? Isso, por sua vez, vai ser o limite, quando u tende a zero, de ln de u mais 1 elevado a 1 sobre u. Tudo bem? Porque por aquela regra do expoente que cai, isso multiplica por 1 sobre u e volta aqui. E aí tem o menos 1, tudo aqui em volta. Tudo bem? Agora, a gente vai usar o seguinte, que ln é contínua. Tudo bem? A gente vai usar que ln é contínua. Então, o limite passa aqui para dentro. Então, a gente... E quanto que dá o limite quando u, de u mais 1 elevado a 1 sobre u quando u tende a zero? Tá, só está trocado aqui u mais 1 ao invés de 1 mais 1, mas é aquele limite lá. Então, isso tende a e. Tudo bem? Então, isso vai ser igual a ln de e, né, elevado a menos 1. Que vai ser... Aí eu estou usando que ln de x é contínua. Então, isso vai ser 1 elevado a menos 1, que vai ser 1. Tudo bem? E, portanto, limite, voltando a esse anterior, h tendendo a zero, g elevado a x vezes e elevado a h menos 1 sobre h vai ser e elevado a x. Tudo bem? Então, a gente prova que a derivada de e elevado a x é a própria e elevado a x. A gente usou algumas coisas, né? Sem justificar, né? Principalmente. Na verdade, a gente não usou que e elevado a x é contínuo, né? Mas a gente usou que ln é contínuo. Porque você só pode passar o limite aqui para dentro, né? Quando você sabe que a função é contínua. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Ó, a minha aula. Então, a gente provou o seguinte teorema. Como assim? Teorema. F de x igual a e elevado a x é derivável. Tá ao vivo? E elevado a x linha é igual a e elevado a x. Tá.
Agora eu vou fazer um caso particular, depois vocês. Isso, é híbrido. Se eu quisesse ter ido Outra coisa. presencialmente, eu Se teria, vocês mas posso quiserem assistir online. é, qualquer outra função aqui, multiplicar por uma constante também vai dar derivada, vai dar igual a n própria. Exercício. Calcule, calcule a derivada Não, porque tá no YouTube, online, de ao vivo. e Aqui, ó. elevado a 2x. Tudo bem? Olha lá, qualquer um que Então, quiser você ver. tem que e elevado a 2x linha. Então, lembre-se da regra da cadeia. Eu vou é, pegar um plástico bolha, empacotar esse 2x, pensar nele como se fosse uma variável. Então, eu vou escrever derivada disso como se eu estivesse derivando a relação 2x. Quanto que dá? E elevado a 2x. Opa. Agora, eu vou desempacotar esse plástico bolha aqui. Então, eu vou fazer 2x derivada. Então, isso deu quanto? 2 elevado a... Tudo bem? Então, isso já dá a dica de como resolver aquela equação geral que eu falei, né? Primeiro eu escrevi a equação de Malthus com um K, né? F' de x é igual a K vezes F de x. Então, agora você já sabe como resolver. Então, observação, derivada de e elevado a K vezes x é K vezes e elevado a K vezes x. Então, se você quiser uma solução para a equação de Malthus, quando tem uma constante K que é diferente de 1, vocês usam isso aqui e resolve, tudo bem? É, Tá, calcule a derivada. Bom, então, um outro exercício. É, exercício, calcule, porque agora tem a pergunta. Tá bom, quando a base não é E, o que que a gente faz? É, então, calcule a derivada de 2 elevado a x. Bom, como eu vou fazer isso? Eu vou transformar no que eu sei. Vou transformar é, em função exponencial. Então, quem que é 2? É E elevado a ln de 2. Aquela propriedade lá do A elevado a log na base A de B. Tudo bem? Então, eu estou transformando 2 em E elevado a ln de 2. Tudo bem? Então, isso vai ser, agora que é na propriedade da potência, E elevado a x ln de 2. Tudo bem? Então, para derivar 2 elevado a x, eu vou derivar e elevado a x ln de 2. Novamente, eu derivo como se o x ln de 2 fosse minha variável. Então, fica e elevado a x ln de 2 vezes a derivada em relação a x de x ln de 2. Isso vai ser e elevado a x ln de 2 vezes ln de 2. Tá, mas eu quero uma expressão mais simples, bonitinha. Então eu vou eliminar esse e aqui. Eu vou voltar essa expressão aqui. Então vai ficar 2 elevado a x vezes ln de 2. Então vocês veem que também deu proporcional, né, a 2 elevado a x. A derivada deu proporcional por uma constante. Ou seja, se eu fizer uma tabelinha da derivada de 2 elevado a x dividido é, pelo próprio 2 elevado a x, vai dar uma constante. Qual?
Onde? Bom. Ah, não. Eu primeiro transformei o 2 aqui. Eu transformei o 2 em E elevado a ln de 2. Aí depois o x que estava em potência aqui, eu também elevei a potência aqui. Por isso que eu multiplicando. Tudo bem? Quer dizer, primeiro eu usei que 2 é igual a E elevado a ln de 2. E substituir. Tudo bem? Bom, então, é, esse processo valeria se eu pegasse qualquer outra base. Até base zero, bom, se fosse, ou melhor, base um, bom, se fosse base um, a elevado a x é constante igual a 1. Aí na hora de fazer a ln de um vai dar zero, então, no fim, daria certo também. Então, a elevado a x derivada vai ser a elevado a x vezes ln de a. Ou seja, também dá uma coisa parecida, né? Quando você tem uma função exponencial que a base não é e também a derivada dela vai dar proporcional à função, porque no final vai ser do tipo n vai dar kx. Só que aí tem algum ajuste, né? Esse ajuste vai ser o ln de a. Tudo bem? É, Agora, como é que a gente calcula a derivada de ln de x? Vamos calcular ln de x', assumindo que ln de x é derivável. Bom, vamos explicar o conceito por trás disso. Por que eu estou dizendo que assumindo que ln de x é derivável? Se eu uso o limite, não tem mais nenhuma intercorrência nesse cálculo do limite, que exige algum conhecimento sobre ln, se eu uso o limite, a definição de derivada através do limite, eu já provo que é derivável contínua tudo. Só que eu vou usar a derivação implícita. Derivação implícita só funciona quando você já assume que a função é derivável. E aí você calcula a derivada. Mas se vocês quiserem ser um pouco rigorosos, sei que isso acho que não é conteúdo, acho que o professor Leonardo não falou sobre isso, e também acho que, não sei se ele vai falar, ou se ele mencionou, não sei. Teorema da função inversa, né? Diz assim, se uma função é derivável, né, em todo intervalo, assim, e a derivada é diferente de zero, e ela é bijetora, a inversa dela também é derivável. Então, por esse teorema, a ln seria derivável, sim. Tudo bem? Bom, então, agora a gente vai usar derivação implícita. O que é derivação implícita? Vamos usar a regra da cadeia, né? Que a derivada vai aparecer aqui no meio. Então, a gente tem que x é igual a e elevado a ln dx, tudo bem? Aquela propriedade, não. Bom, mas isso implica o quê? Que eu vou derivar nos dois lados. Tudo bem? Opa. Sabendo que ln de x é derivável, eu posso usar a regra da cadeia aqui, né? Então, de um lado, a derivada dá 1. Do outro, vai dar o quê? E elevado a ln de x vezes ln de x derivado. Tudo bem? Então, aqui o que eu tenho? E elevado a ln de x, agora eu vou colocar de volta
x. Bem, então, ln de x' é igual a 1 sobre x. Lembrando que o domínio é x maior do que zero, então não tem perigo de a gente dividir por zero. Tudo bem, pessoal? É, Então, isso tem algumas consequências interessantes, né? Que quando vocês olharem integral, né, vocês vão ver, né, é, que se vocês quiserem calcular essa área embaixo de 1 sobre x, de 1 até a, isso vai dar ln de a. Essa área vai dar justamente ln de a. Usando a integração e essa propriedade, vocês provam isso. Inclusive, tem um jeito legal, né, de definir ln exponencial, que é dessa maneira. Vocês começam definindo ln como área, ln de a como área do gráfico, da região do gráfico abaixo do 1 sobre x, entre 1 e a. E quando você pegar alguma coisa menor que 1, você define como menos esse valor da área. E aí você define o e como um número tal que e elevado a é, tal que essa área aqui, entre 1 e esse número, dá exatamente 1, né? Quer dizer, então a área entre... Então, se você pegar aqui 1 sobre x e calcular a área entre 1 e e, essa área é igual a 1. Tudo bem? E é legal porque as propriedades aí têm uma abordagem totalmente oposta, né? A propriedade da, das áreas, né, de você somar, a partir daí você prova as propriedades do ln, propriedades do logaritmo para ln. E aí, a partir do ln, você define como é inverso e elevado a x, e você define a potência a partir disso, a partir do logaritmo, e especificamente do logaritmo natural. E é, aí você define e você prova as propriedades a partir dessas propriedades do LN. Então tem uma abordagem bem interessante de você fazer as definições contrárias, começando pelo logaritmo. Tudo bem, pessoal? Mais dúvidas? Deixa eu ver se tem mais. Bom, e se você quiser derivar, é, se você quiser derivar, é, log, exercício. F de x é igual a log na base b de x. Como é que calcula essa derivada? Bom, antes de calcular a derivada, eu escrevo isso como ln de x sobre ln de b, né? Propriedade de mudança de base. Aqui b tem que ser diferente. Ah, esqueci de colocar isso na propriedade, né? B tem que ser diferente de 1, né? Porque senão você... Ah, não, mas na base... Não, não, na verdade sempre tem que ser diferente de 1, né? No logaritmo. Esqueci de colocar isso. Bom,
Então, isso, quando você deriva, então f' de x vai ser 1 sobre x, né? E aqui L' de b é uma constante. Então, vai ser isso aqui. Tudo bem? Então, a gente já aprende a derivar isso. É... Uma outra coisa legal é a seguinte, se eu calcular o limite quando x, então você tem a maior do que zero. Limite quando x tende a infinito de 1 mais a elevado a n, 1 mais a sobre n elevado a n, vai ser quanto? Vai ser não, n, né? Vai ser limite, quando n tende a infinito, de 1 mais a elevado a n sobre a vezes a. Isso vai ser limite, quando n tende a infinito, de 1 mais a sobre n sobre a, elevado a a. Só que isso é a mesma coisa de fazer. Então, se eu chamo x é igual a sobre, ou melhor, n sobre a, isso vai ser o quê? O limite quando x tende a infinito, porque quando o n tende a infinito, a também vai ser. Tá, o a é maior do que zero. Então, n tende... Opa, deixa eu corrigir esse infinito aqui. Então, aqui dentro vai ser o quê? 1 mais 1 sobre x elevado a x elevado a a. Isso vai ser e elevado a a. Tudo bem? Agora, se você... Você lembra quando eu fiz aquele desenvolvimento em, como 1 sobre n fatorial? Se você fizer aqui, você lembra que no caso desaparecia aquele 1 elevado a n porque dá 1. Mas se eu colocar um a aqui, aí eu manipular aqui, você vai ter uma expressão do tipo aqui, observação, e elevado a vai ser soma k igual a zero. Hoje eu vou colocar ele até infinito de a elevado a n sobre n fatorial. Basta fazer aqui o mesmo cálculo que eu fiz antes, com o binômio de Newton, só que aqui com a, tá? Agora vamos pensar nisso, né, com x. Eu sei que ainda a gente não viu série de potências, tem um monte de parte teórica para dizer, por exemplo, que a gente pode distribuir a derivada, né? Então, e elevado a x é x elevado a zero sobre zero fatorial mais x sobre 1 fatorial mais x ao quadrado sobre 2 fatorial e assim por diante. Tudo bem? Vou colocar mais um aqui. Assumindo que podemos derivar termo a termo. O que que vocês têm aqui? Então, e elevado a x, aqui vai dar 1, aqui vai dar 0. X sobre 1 fatorial vai dar 1. X ao quadrado sobre 2 fatorial vai dar 2x sobre 2 vezes 1, que vai dar x. X ao cubo vai dar 3x ao quadrado sobre 3 vezes 2 fatorial. Então, vai dar x ao quadrado sobre 2 fatorial. Então, quando você faz isso, vai dar
próprio e elevado a x. Você desloca essa série, no final vai dar a mesma. Ó, esse zero some, esse 1 dá o x elevado a zero sobre zero fatorial, esse x vai dar o x elevado a 1 sobre 1 fatorial, aqui dá x ao quadrado sobre 2 fatorial, e assim por diante. Então, quer dizer, a função exponencial é uma função de... É como se fosse polinômio de grau infinito. Então, vocês vão ver, né? Acho que ainda não viram, por exemplo, que derivada positiva significa que a função crescente. Agora, o que acontece com o polinômio? A reta, ela está crescendo, mas a derivada é constante. Ou seja, ela está crescendo, mas numa taxa de crescimento constante. A função quadrática, ela está crescendo numa taxa de crescimento que também vai crescendo. Só que o crescimento do crescimento é constante, porque você deriva duas vezes dá uma constante, deriva três vezes da zero. E assim por diante. Quanto maior o grau, mais vezes você vai ter que derivar até dar zero. Agora, quando você pega a função exponencial, é como um polinômio de grau infinito. Você deriva e dá sempre positivo. Por isso que essa função cresce tão mais rápido que função polinomial, né? Por isso que tem até um problema, né, da computação, de encontrar algoritmos de eficiência polinomial e não exponencial. Por quê? Para entradas, para um número grande de entradas, a exponencial vai ser muito mais lento, né? O polinomial vai mais rápido. Tudo bem? Bom, pessoal, por hoje é só. Depois a gente vai ter mais alguns exercícios.